Você sabia que existem orações que não nasceram da boca dos homens, mas foram ditas diretamente por um anjo? E não qualquer anjo, o próprio arcanjo São Miguel, o príncipe das milícias celestes, o guerreiro que expulsou o mal do céu. Poucos conhecem essa história. Poucos sabem que São Miguel deixou à humanidade 3 orações secretas, 3 armas espirituais que atravessaram séculos, guardadas por mãos santas e que agora voltam a ser lembradas pelo próprio céu. Essas orações não estão em nenhum manual de teologia. Não foram criadas por monges ou padres eruditos. Foram ensinadas pelo arcanjo em momentos decisivos, quando o mal parecia tomar conta da terra. Foram dadas a pessoas simples, uma freira escondida num mosteiro, 3 crianças em um campo e almas de oração que jamais imaginaram ser portadoras de um segredo celestial. E todas têm algo em comum. Foram entregues para tempos de batalha, para períodos como este em que vivemos agora, em que o espiritual e o humano travam uma guerra silenciosa, mas real. Pense por um instante. Se o comandante dos exércitos de Deus, aquele que enfrenta as trevas desde o início da criação, desceu à terra e revelou 3 orações, será que foi por acaso? Ou será que o céu, conhecendo os ataques que viriam, decidiu preparar o seu povo, dando-lhe armas espirituais antes da grande batalha? São Miguel sempre aparece quando a fé corre perigo, quando o homem esquece o sagrado e o inferno se disfarça de razão, quando o inimigo se infiltra não apenas nas guerras lá fora, mas nos corações que perderam o sentido da esperança. Ele vem quando o mal tenta vestir o manto da luz. E cada vez que vem, ele traz uma mensagem, um chamado, uma estratégia divina. Durante séculos, essas orações ficaram quase esquecidas, ocultas nas entrelinhas da história. Mas agora voltam com força, porque o tempo da neutralidade acabou. Ou estamos com a luz, ou somos engolidos pela sombra. E São Miguel, o arcanjo que brada "Quem como Deus", volta a erguer sua espada, convidando os fiéis a se levantarem espiritualmente, a retomarem o combate que começou no céu e nunca terminou. Essas 3 orações são como espadas em 3 lâminas. Uma purifica o coração, outra restaura a fé e a última sela a alma na presença do Deus Altíssimo. São a resposta divina para o caos que o mundo vive. São os instrumentos que reacendem o fogo da oração verdadeira, aquela que não apenas pede, mas vence. Hoje você vai conhecer essas 3 orações. Vai entender como nasceram, quem as recebeu e por que cada uma delas carrega um poder que ultrapassa o tempo. E talvez perceba que, se elas chegaram até você agora, não foi por acaso. Este vídeo não é uma curiosidade religiosa, é um chamado, um alerta espiritual para aqueles que ainda acreditam que o céu fala, que o mal existe e que as batalhas invisíveis são mais reais do que imaginamos. O mundo está em conflito. Famílias se dividem, a fé se esfria e muitos sentem que Deus se calou. Mas o arcanjo não se cala. Ele continua ao lado dos que rezam, dos que resistem, dos que ainda lutam por amor ao Altíssimo. E quando ele volta a falar, é porque o céu está se movendo novamente. Você está prestes a entrar em uma jornada que mistura fé, história e mistério. Uma viagem que começa em antigas terras consagradas, atravessa séculos de devoção e chega até as revelações mais recentes, onde a Virgem Maria e São Miguel se unem para despertar o exército espiritual adormecido. As 3 orações secretas que São Miguel deixou são mais do que palavras, são ordens de combate espiritual. Cada uma delas é uma resposta direta do céu às forças que tentam dominar o mundo por meio do medo, da confusão e da incredulidade. Enquanto muitos buscam soluções em tudo o que é terreno, São Miguel lembra: a verdadeira força vem do alto. Quem reza, resiste. Quem invoca, vence. Quem se coloca sob a espada da luz, nunca está só.
Prepare o espírito, porque o que você vai ouvir a seguir não é uma história qualquer. É uma revelação viva, um mapa espiritual deixado por aquele que viu a face do mal e o derrotou. E agora ele chama você, sim, você, a se unir a essa luta. 3 orações, 3 armas celestiais, 3 segredos do arcanjo São Miguel. O tempo de apenas assistir acabou. O tempo de lutar chegou. O mistério do céu e a missão de São Miguel. Desde o início dos tempos, antes que existisse o homem, antes que o sol brilhasse pela primeira vez sobre a criação, houve uma guerra. Uma guerra que não se travou em campos de terra, mas nas alturas, entre seres de luz. Foi ali que um anjo se levantou contra o orgulho que nascia. Um anjo que não aceitou ver o trono de Deus ser desafiado. E ao bradar, quem como Deus, iniciou a primeira batalha pela verdade. Esse anjo era Miguel, o defensor da ordem divina, o primeiro guerreiro do céu, o símbolo vivo da fidelidade absoluta. Desde aquele instante, a história de São Miguel se entrelaçou com a história da humanidade, porque o mesmo inimigo que ele enfrentou lá em cima, ele continua enfrentando aqui, ao lado de cada alma que busca a luz. São Miguel não é apenas um protetor distante, é um combatente que se faz presente onde há fé e onde há luta. Quando o mal se manifesta, ele se aproxima. Quando a fé enfraquece, ele se ergue. Sua missão não terminou, ela apenas mudou de campo. Agora, o campo é o coração humano. A tradição cristã mostra que Deus confiou a São Miguel 2 tarefas que nenhuma outra criatura recebeu: defender o povo de Deus e libertar as almas que sofrem no purgatório. É ele quem combate as forças que tentam corromper a fé. E é ele quem, com sua espada de fogo, corta as correntes que prendem as almas no sofrimento espiritual. Quando rezamos pedindo sua intercessão, não falamos a um símbolo, mas a um comandante real das milícias celestes. Miguel não é apenas força, ele é discernimento. Ele não luta pela violência, mas pela verdade. Sua guerra é pela pureza do espírito, pela integridade da fé e pela vitória da luz sobre as sombras que tentam disfarçar o erro como virtude. Em cada geração, ele se manifesta de formas diferentes, mas com o mesmo propósito: despertar os filhos de Deus do torpor da indiferença e lembrá-los de que a neutralidade diante do mal é cumplicidade. Muitos imaginam que o combate espiritual é apenas uma metáfora, mas os santos sempre ensinaram o contrário. São Miguel é a prova de que há uma realidade invisível, onde se trava um conflito constante entre a graça e a perdição. E esse combate não se dá fora de nós, mas dentro de nós, nos pensamentos, nas escolhas, nas palavras que proferimos, naquilo que alimenta o coração. Ele não vem apenas proteger de ataques externos, mas nos ajudar a vencer as batalhas internas que nos afastam de Deus. Quando a humanidade se distancia da oração, quando o orgulho substitui a humildade e o medo se transforma em guia, São Miguel é enviado novamente. Sua presença é sempre sinal de que o céu está agindo. Ele não vem para consolar, mas para reacender o fogo da coragem. Ele não surge em meio à calmaria, mas no olho da tempestade, porque é ali que os filhos de Deus precisam lembrar quem os comanda. Reflita por um instante. Quantas vezes você já sentiu que está lutando contra algo que não vê? Quantas vezes percebeu que o peso não é apenas físico, mas espiritual? São nesses momentos que São Miguel atua. Ele é a força que te levanta quando o medo paralisa. É o escudo que te cobre quando o inimigo te aponta. É a voz que te recorda: não temas, Deus está contigo. Em cada oração que se ergue com fé, em cada alma que decide resistir ao mal, São Miguel está presente. Ele é o comandante de um exército que não usa armas humanas, mas a luz, a fé e a obediência. Um exército que se fortalece toda vez que alguém escolhe perdoar, amar e permanecer fiel.
E é por isso que suas orações têm tanto poder, porque não são apenas súplicas, mas ordens de combate espiritual. São Miguel as deixou para lembrar que a batalha continua e que a vitória já foi decretada por Deus, mas precisa ser vivida por nós. Agora que você conhece a missão e o propósito do arcanjo, está pronto para entender como ele interveio na história dos homens e fundou, com sua proteção, um reino inteiro sob a bandeira do céu. A primeira revelação: o anjo que fundou um reino. Poucos lembram, mas antes mesmo de existirem as grandes devoções a São Miguel, antes de Fátima e antes das revelações modernas, houve um país que nasceu sob o seu estandarte. Um reino que teve suas fronteiras traçadas não apenas por espadas humanas, mas pela intervenção de um anjo. E esse anjo era o próprio São Miguel. Portugal, a terra onde brotaria uma das maiores expressões da fé cristã, foi concebido sob sua proteção direta. As crônicas antigas relatam que o conde Dom Henrique e seu filho Dom Afonso Henriques, o futuro primeiro rei, eram homens profundamente devotos de São Miguel. Eles não viam nele apenas um anjo guerreiro, mas o verdadeiro patrono das batalhas espirituais e políticas que definiriam o destino da nação. Quando Dom Afonso iniciou sua jornada para libertar o território das forças inimigas e estabelecer um reino cristão, consagrou sua causa a São Miguel, pedindo-lhe que lutasse ao seu lado. Dizem que o campo de Ourique, onde se travou a batalha decisiva pela fundação de Portugal, foi palco de um milagre. O rei, antes de enfrentar o inimigo, ajoelhou-se e orou pedindo um sinal do céu. E foi então que diante dele apareceu uma cruz luminosa, seguida de uma voz que lhe prometia vitória. Era o prenúncio de que o combate seria vencido não pela força dos homens, mas pelo poder da fé. Desde então, São Miguel foi reconhecido como protetor do novo reino, e seu nome passou a ser invocado em cada guerra, em cada ameaça, em cada ato de consagração nacional. Não é por acaso que o primeiro rei de Portugal foi batizado na Capela de São Miguel, e que muitas das igrejas fundadas nos séculos seguintes receberam seu nome. Ele foi entronizado como o anjo da espada e da justiça, o defensor da fé em um tempo em que o mal se manifestava nas invasões, nas heresias e na corrupção espiritual. Era a certeza de que uma nação inteira estava sob o comando de um exército celestial. Com o tempo, a devoção a São Miguel cresceu tanto que foi criada a Ordem de São Miguel da Ala, uma confraria de cavaleiros consagrados ao arcanjo. Eles juravam lealdade a Cristo e ao príncipe das milícias celestes, comprometendo-se a viver segundo o código da fé, da pureza e da coragem. Suas armaduras carregavam o símbolo de São Miguel, e antes de cada batalha, eles rezavam pedindo que suas espadas servissem apenas à justiça divina. O mais impressionante é perceber como essa devoção moldou o destino espiritual de Portugal. Não apenas consolidou um reino terreno, mas preparou o caminho para o surgimento de algo muito maior. O movimento mariano, que séculos depois faria da mesma terra o palco das aparições de Nossa Senhora em Fátima. É como se o céu tivesse traçado um plano perfeito. Primeiro, levantar um reino sob a proteção de São Miguel. Depois, permitir que dele brotasse a voz da Mãe de Deus. Há uma linha invisível que liga o grito de guerra de Dom Afonso Henriques ao sim das crianças de Fátima, uma aliança espiritual que atravessa gerações, mantendo viva a chama da fé. O mesmo anjo que inspirou um rei a lutar pela liberdade é o que mais tarde desceria para ensinar orações às crianças, preparando o mundo para um tempo de provação. Quando olhamos para essa história, entendemos que nada foi por acaso. São Miguel foi o fundador espiritual de um reino terreno, um anjo que usou a história humana como instrumento de revelação. E assim como Portugal foi moldado por sua intervenção, também nós
somos chamados a deixar que nossa vida seja moldada por sua presença. Antes de existir uma coroa de rei, existiu uma coroa de luz. E foi essa coroa que o arcanjo trouxe à terra. A coroa angélica, a primeira das 3 orações secretas que ele revelou à humanidade. Ela não é apenas uma prece, mas uma aliança entre o céu e quem se dispõe a lutar pela fé. Agora, chegou o momento de descobrir como essa coroa foi revelada e o que ela representa para aqueles que querem caminhar sob a proteção de São Miguel. A primeira oração secreta, a coroa angélica. Foi em Portugal, o mesmo reino erguido sob o estandarte do arcanjo, que o céu voltaria a se manifestar séculos depois para entregar uma revelação. O ano era 1751 e uma carmelita chamada Antônia das Tônaco, mulher de profunda humildade e vida escondida, começou a ouvir uma voz durante suas orações. Não era uma voz comum. Era firme, serena e revestida de autoridade. A presença que a envolvia não deixava dúvida. Era São Miguel Arcanjo. O arcanjo lhe revelou que desejava ser honrado através de uma oração especial, a coroa angélica, composta em homenagem aos 9 coros dos anjos. Cada invocação era uma saudação celestial, um chamado às legiões do céu para que se unissem às orações da terra. São Miguel prometeu que todo aquele que rezasse essa coroa com fé receberia a companhia de um anjo de cada coro quando se aproximasse da Eucaristia, e que ao morrer seria libertado do purgatório junto com seus familiares. A coroa angélica não nasceu para ser um amuleto, mas uma aliança espiritual. Ela é, na verdade, uma armadura de luz, uma oração de quem entende que o combate espiritual não se vence com força humana, mas com a presença constante dos anjos. Cada saudação é uma espada levantada. Cada Pai Nosso, um passo dado na direção da vitória. E cada Ave Maria, um escudo que cobre quem a recita. Antônia das Tônaco, movida pela obediência e temor de Deus, escreveu tudo o que ouviu. Levou suas anotações ao confessor, que, impressionado, enviou-as às autoridades eclesiásticas. Após investigação cuidadosa, a devoção foi aprovada e recebeu indulgência do Papa Pio IX, que a estendeu a todos os fiéis. Desde então, a coroa angélica tornou-se a oração dos que não desistem da luz. Mas há algo que poucos percebem. Essa oração não é apenas uma invocação, é um mapa espiritual. Em suas 9 partes está codificada a hierarquia celestial: serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos, cada um representando uma dimensão da graça divina e uma defesa contra as forças da escuridão. Quando alguém reza a coroa, é como se o céu inteiro se movesse ao redor daquela alma, fortalecendo-a contra tentações, ataques e medos invisíveis. Rezar a coroa é entrar em guerra espiritual com o coração em paz. É vestir-se com a presença dos anjos e unir-se à missão de São Miguel, que desde o início foi combater o mal dentro e fora de cada ser humano. Quem recita essas invocações, dia após dia, percebe algo mudar, não apenas ao redor, mas dentro de si. O medo perde força, o desânimo cede espaço à confiança e a alma se torna mais firme diante das provações. A coroa angélica é a primeira das 3 orações secretas, porque é o chamado inicial à militância celestial. É como o toque de trombeta que desperta os soldados da fé adormecidos. São Miguel a revelou não a teólogos, mas a uma mulher simples, para mostrar que o céu escolhe sempre os pequenos para anunciar o que é grande. A força dessa oração está justamente na simplicidade com que une o homem ao sobrenatural. Não se trata apenas de repetir palavras, mas de entrar em comunhão com os 9 coros do céu. É uma liturgia que acontece no invisível, uma celebração espiritual em que o orante se torna parte de um exército invisível. E quando milhares de pessoas ao redor do mundo rezam essa coroa,
Um coro de luz se forma, uma fortaleza de fé que o inimigo não consegue atravessar. A coroa angélica é o início da restauração espiritual. Ela reacende a devoção, purifica o coração e prepara o fiel para compreender o que virá depois. Porque, como toda guerra santa, o combate começa com a consagração, mas se vence com a reparação. E é aí que entra a segunda oração secreta. Prepare-se. A próxima revelação de São Miguel acontece em um campo distante, entre crianças e mistérios, onde o céu desceu novamente à terra para ensinar a humanidade a adorar de joelhos. A segunda oração secreta. Oração do anjo da paz. O tempo passa, os impérios se levantam e caem, mas o céu permanece fiel. Depois de séculos em silêncio aparente, a voz do arcanjo São Miguel voltou a ecoar, desta vez em um campo simples, entre colinas portuguesas. Era o ano de 1916. 3 crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, brincavam em Aljustrel, perto de Fátima, quando o céu se rasgou em luz. Um anjo apareceu diante delas e, de joelhos, pronunciou palavras que marcariam para sempre a história da fé. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Era o anjo da paz. O mesmo São Miguel que séculos antes havia fundado aquele reino sob a bandeira de Deus. A aparição não foi acompanhada de trovões nem de glórias visíveis, mas de uma presença que envolvia tudo em reverência. As crianças ficaram sem palavras, dominadas por um temor doce e sagrado. Aquele anjo não as chamava a curiosidades espirituais, mas à adoração. Pela primeira vez, ensinava à humanidade, por meio de 3 pequenos corações, que a maior arma contra o mal não é a força, mas o ajoelhar-se diante de Deus. A oração do anjo da paz é a segunda das 3 orações secretas deixadas por São Miguel. Ela não invoca apenas o poder celestial, ela convida à transformação interior. Cada palavra é uma rendição, um abandono do ego diante da grandeza divina. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. De 4 atos que juntos restauram o equilíbrio espiritual da alma. É uma oração simples, mas de um poder que ultrapassa o entendimento humano. Naquela época, o mundo caminhava para uma guerra que destruiria milhões de vidas. A fé enfraquecia, as ideologias tomavam o lugar da esperança e a humanidade esquecia o nome de Deus. Por isso, o céu enviou o arcanjo novamente, não com espada em punho, mas com o cálice da adoração. São Miguel sabia que não há vitória possível sem reconciliação, que não há libertação exterior sem paz interior. O gesto do anjo, ajoelhado com o rosto em terra, é uma imagem viva do que falta ao mundo moderno. Ele representa o oposto do orgulho que alimenta as guerras visíveis e invisíveis. O anjo ensina o homem a adorar antes de pedir, amar antes de reclamar e crer antes de compreender. É o retorno à essência da fé. Cada vez que alguém recita essa oração, o céu se abre um pouco mais. Ela tem o poder de reparar as ofensas, de consolar o coração de Deus e de atrair sobre o mundo a misericórdia divina. É como se cada alma que a pronuncia se tornasse uma pequena tocha no meio da escuridão, iluminando um caminho que muitos esqueceram. As crianças não sabiam que estavam sendo preparadas para algo maior. Naquele campo de Fátima, o anjo da paz reacendeu o elo entre o céu e a terra. Era o prenúncio de que Maria, a rainha dos anjos, viria logo depois para continuar a mensagem. Mas antes, São Miguel precisava restaurar o altar interior do ser humano, ensinar que o verdadeiro combate começa quando o homem dobra os joelhos e reconhece a soberania de Deus. Essa segunda oração é o coração do ensinamento angélico, a reparação. Rezar é combater, mas adorar é vencer. Porque enquanto o mal exige ser adorado, o bem se manifesta na humildade de quem se entrega.
O mundo moderno chama isso de fraqueza, mas o céu chama de santidade. A oração do anjo da paz é o respiro de Deus em meio ao caos humano. Ela nos recorda que quando tudo parece perdido, ainda há um modo de fazer o céu descer, pela adoração silenciosa, pela fé que não precisa ver para acreditar. Mas a missão do arcanjo não terminaria ali. Depois de ensinar a crer e adorar, ele voltaria uma última vez, trazendo o maior dos mistérios, uma oração que selaria a união entre a humanidade e a Santíssima Trindade. A terceira oração secreta, a oração da Santíssima Trindade, era o verão de 1916. As mesmas crianças de Aljustrel, agora transformadas pelas aparições anteriores, voltaram ao campo para rezar. O céu estava sereno, o vento suave, quando uma luz intensa começou a se formar diante delas. No centro desse brilho, o anjo reapareceu, o mesmo que antes lhes ensinara a oração da fé e da adoração. Mas desta vez havia algo diferente. Sua face era solene, e em suas mãos trazia o maior dos símbolos, um cálice e uma hóstia, de onde caíam gotas de sangue que se misturavam à luz. O anjo ergueu o cálice e, ajoelhando-se diante do mistério, ensinou às crianças a oração da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Era a oração mais profunda já revelada ao homem. Uma prece que unia a adoração, reparação e intercessão, selando o elo entre o céu e a terra. Enquanto a primeira oração chamava os anjos para a batalha e a segunda restaurava a fé pela adoração, esta terceira transformava o orante em altar vivo. São Miguel entregava, por meio do anjo, o segredo mais alto da vida espiritual, a oferta total da alma a Deus. O mistério que se desenrolava diante das crianças era mais do que simbólico. Naquele momento, o anjo segurava o cálice e a hóstia diante delas, como se lhes dissesse que o futuro da humanidade dependeria da fidelidade ao corpo e ao sangue de Cristo. Ele não falava de rituais, mas de amor, de uma entrega completa que o mundo havia esquecido. Essa oração é o ápice das revelações angélicas. Ela não pede proteção, não suplica por bênçãos. Ela oferece. É o homem reconhecendo que tudo pertence a Deus. É a alma que não busca recompensa, mas reparação. E quando alguém reza essas palavras com sinceridade, o céu responde. Porque essa é a oração que toca diretamente o coração de Deus. O gesto do anjo é um ensinamento em si. Ajoelhar-se diante do cálice é confessar que o sacrifício de Cristo ainda pulsa sobre a terra. É reconhecer que cada Eucaristia é o prolongamento do amor que redime. Por isso, essa oração não pode ser dita com pressa, nem com distração. Ela exige silêncio interior, reverência e entrega. É um convite para que o ser humano se una à própria oferenda de Cristo, para que o coração do orante bata no mesmo ritmo do Sagrado Coração. A oração da Santíssima Trindade é o ponto culminante das mensagens angélicas. É a chave que fecha o ciclo iniciado com a coroa angélica e o abre para a eternidade. Se a primeira oração desperta o guerreiro da luz e a segunda purifica o altar interior, esta terceira consagra o homem por inteiro, tornando-o parte do próprio sacrifício redentor. Os que compreendem o seu significado percebem que ela é mais do que uma sequência de palavras. É um ato eucarístico, uma renovação do pacto entre Deus e o homem. Ao rezá-la, a alma se oferece, a igreja se fortalece e as sombras recuam.
É como se o próprio arcanjo, com sua espada de fogo, abrisse caminho entre as trevas para que a presença real de Cristo brilhasse de novo. Muitos anos depois, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, as palavras do anjo encontraram seu cumprimento. A Mãe de Deus veio confirmar aquilo que São Miguel havia iniciado. A humanidade só seria salva pelo retorno à adoração, à penitência e à fé viva. Era a continuidade de uma revelação que começou com um anjo e culminaria com a presença da Rainha do Céu. Assim se fechava o ciclo das 3 orações secretas. Mas, para São Miguel, a revelação nunca é um fim, é sempre um início. Depois da entrega vem o testemunho, depois da oração, a missão. E é nesse ponto que começa a parte mais desafiadora da história. Entender por que o céu revelou essas orações agora e o que elas exigem de cada um de nós. O testemunho e o chamado. Muitos acreditam que as revelações do céu pertencem ao passado, mas a história mostra o contrário. Quando o arcanjo São Miguel volta a falar, é porque algo urgente está prestes a acontecer. E nos últimos tempos, o eco de sua voz tem se feito ouvir novamente. Não apenas nos altares, mas no coração de quem sente o peso da luta espiritual diária. Aquela batalha invisível entre a fé e o medo, entre o bem e o engano que se disfarça de verdade. Foi durante uma missão sacerdotal na América do Sul que um padre, profundo devoto do arcanjo, relatou ter reencontrado essa presença de forma viva. Ele conheceu um grupo de videntes na Venezuela que dizia receber mensagens de São Miguel e de Nossa Senhora. No início, o sacerdote manteve prudência, mas algo mudou quando, em uma noite de oração, presenciou uma mulher simples entrar em êxtase e repetir, palavra por palavra, as mesmas orações reveladas séculos antes, a coroa angélica, a oração do anjo da paz e a oração da Santíssima Trindade. Aquelas palavras não tinham sido ensinadas a ela por ninguém. Quando o padre perguntou onde as havia aprendido, ela respondeu apenas, "Ele me ensinou", e apontou para uma imagem de São Miguel que brilhava à luz de uma lamparina. O sacerdote, emocionado, compreendeu que aquilo não era coincidência. O céu estava reativando o exército espiritual. As orações esquecidas estavam voltando a se espalhar. Agora, não apenas como devoção, mas como convocação. E essa convocação é dirigida a todos, não a religiosos ou místicos, mas a cada pessoa que sente no íntimo que o mal se tornou ousado, que a confusão se infiltrou até nas almas mais piedosas e que é preciso se levantar espiritualmente. São Miguel não pede medo, pede prontidão. Ele vem recordar que a oração é uma espada invisível que corta o que nenhuma força humana pode vencer. Em tempos de escuridão moral, ele volta a bradar, "Quem como Deus?" Esse grito não é um eco do passado, é uma resposta para o presente. Porque quando o mundo relativiza o bem e normaliza o pecado, o céu responde com uma ordem de batalha espiritual. E as 3 orações secretas são essa ordem. Cada uma delas é uma instrução divina para os dias em que vivemos. Rezar a coroa angélica é vestir-se de proteção e luz. Recitar a oração do anjo da paz é purificar a mente e o coração. Proclamar a oração da Santíssima Trindade é selar a alma no amor divino. Juntas, elas formam um escudo que nenhuma treva consegue penetrar. Mas São Miguel nunca prometeu que seria fácil. Ele prometeu que seria vitorioso. O chamado que ele faz hoje é simples e profundo. Levantar-se, retomar a oração, a penitência, a pureza de coração. Viver a fé com coragem. O mundo já tentou combater o mal com política, poder e tecnologia. Nada funcionou. Só o que vence o mal é o bem. E o bem se torna invencível quando é alimentado pela oração. Essas 3 orações são a resposta de Deus para um tempo em que o medo domina e a fé se esfria.
São o lembrete de que o homem não foi criado para ser escravo da sombra, mas filho da luz. E é por isso que São Miguel volta agora, mais uma vez, a convocar seus guerreiros, não com espadas de aço, mas com palavras sagradas. Talvez seja por isso que você está ouvindo esta mensagem hoje, porque o céu não escolhe multidões, escolhe corações dispostos. O chamado não é para os perfeitos, mas para os que ainda têm fé suficiente para dizer sim. E é esse sim que o arcanjo espera de você agora. Mas toda convocação exige resposta. E é aqui que a história entra em seu ponto mais intenso. O momento em que o invisível se revela, em que a oração se transforma em arma e a batalha espiritual se mostra diante dos olhos daqueles que ousam acreditar. O que virá a seguir não é apenas uma lembrança da guerra que São Miguel travou no céu, mas a revelação de que essa guerra continua e que você faz parte dela. Clímax espiritual, a batalha invisível. Enquanto muitos acreditam que a maior batalha da humanidade se trava nos campos de guerra, nas ruas das cidades ou nas disputas entre nações, a verdade é que o conflito mais decisivo acontece longe dos olhos. Ele não se anuncia em manchetes, não se mede em exércitos e não se vê nas telas. Ele acontece no invisível, nas profundezas do espírito humano. É ali que a luz e as trevas travam o combate mais antigo do universo. São Miguel Arcanjo continua à frente desse exército. Sua espada não está enferrujada, nem sua voz silenciada. A cada alma que se ajoelha em oração, ele se manifesta. A cada pessoa que resiste à tentação, ele luta. E a cada ato de amor verdadeiro, ele vence. O combate espiritual nunca cessou. Apenas se tornou mais sutil, mais psicológico, mais travado dentro do coração humano. Vivemos dias em que o mal se apresenta de forma sedutora, vestindo-se de progresso, de modernidade e até de virtude. Ele já não precisa assustar, basta confundir. Ele convence que o pecado é liberdade, que a dúvida é sabedoria e que a indiferença é paz. E enquanto o mundo se anestesia, São Miguel continua a bradar: quem como Deus? Um grito que rasga as ilusões e desperta os adormecidos. Aqueles que rezam as 3 orações secretas entram, sem perceber, no campo dessa batalha. Cada palavra dita com fé é uma luz acesa no meio do campo inimigo. Cada rosário, cada súplica, cada ato de perdão é uma lança invisível que atravessa a escuridão. É assim que os guerreiros de Deus lutam, não com raiva, mas com fé. Não com armas, mas com obediência. Não com gritos, mas com silêncio interior. A guerra que São Miguel lidera não é simbólica, é real, ainda que invisível. É travada todos os dias contra forças que buscam destruir o que há de mais sagrado, a alma humana. Ele não protege templos de pedra, mas templos de carne e espírito. Você, sua família, cada pessoa que ainda acredita que o bem é possível. E quando um fiel se levanta e diz: sim, eu creio, o inferno recua. Por isso, o arcanjo aparece sempre em tempos de confusão. Ele é o general do equilíbrio, o restaurador da ordem divina. Quando o mundo se torna um labirinto de opiniões e mentiras, São Miguel lembra que existe uma verdade que não muda e que dela depende toda a salvação. O seu grito, quem como Deus, não é apenas uma frase de vitória, é uma declaração de hierarquia cósmica. Ele recorda ao homem que nenhuma criatura, por mais poderosa que pareça, jamais poderá ocupar o lugar do Criador. Imagine por um instante milhares de vozes no mundo, em línguas diferentes, rezando ao mesmo tempo a coroa angélica, a oração do anjo da paz e a oração da Santíssima Trindade. É como se uma onda de luz varresse a terra. Essa é a visão que o céu tem dos seus guerreiros, homens e mulheres comuns, mas armados com a fé. Eles não aparecem em desfiles nem usam medalhas. Lutam em silêncio, de joelhos, e suas vitórias se medem em almas salvas.
Quando São Miguel ergue sua espada flamejante, não é para destruir, mas para libertar. Ele corta as correntes do medo, quebra os laços da culpa e abre caminho para que a presença de Deus volte a reinar. É por isso que as suas orações são armas tão temidas pelo mal, porque nelas o céu age diretamente. Se o mundo parece mergulhar em trevas, é porque o exército da luz está sendo chamado novamente a se posicionar. E você faz parte desse chamado. O fato de estar ouvindo essa mensagem não é acaso, é um sinal de alistamento espiritual. São Miguel está passando entre os corações, convocando guerreiros para se unirem à sua legião. Ele não busca perfeição, busca disponibilidade. A batalha invisível está em curso, e a vitória depende daqueles que ainda acreditam no poder da oração, no valor da pureza, na força da fé. Cada vez que alguém escolhe o perdão em vez da vingança, a humildade em vez do orgulho, a esperança em vez do desespero, São Miguel vence mais uma vez. E quando todos esses pequenos atos de fé se somam, o inimigo não tem mais onde se esconder. A luz prevalece. Porque Deus nunca perde, apenas espera que seus filhos escolham o lado certo. E é agora, neste instante, que o arcanjo se aproxima de você e pergunta: de que lado você está? Encerramento e chamado à ação. Agora você sabe. As 3 orações secretas deixadas por São Miguel não são apenas relíquias espirituais do passado. São armas vivas entregues para este tempo. Cada uma delas carrega um poder que não pode ser explicado apenas pela razão, porque são frutos da própria intervenção do céu. Foram reveladas em diferentes séculos, a pessoas simples, mas com um propósito único: preparar a humanidade para o combate espiritual que já começou. A coroa angélica desperta o guerreiro da luz. Ela é o toque de trombeta que convoca os anjos e recorda o homem de sua missão: lutar pela pureza da alma. A oração do anjo da paz restaura o altar interior, ensina a adorar de joelhos e reacende o amor pelo Deus que ainda está presente em cada sacrário da terra. E a oração da Santíssima Trindade sela o pacto entre o céu e o coração do homem. Transforma o orante em oferenda, em testemunha viva do amor que redime. Essas 3 orações são como degraus espirituais. O primeiro desperta, o segundo purifica, o terceiro consagra. Juntas, elas formam um caminho de libertação. Não foram entregues a santos ou reis, mas a pessoas comuns. Porque Deus não busca títulos, busca disponibilidade. Ele se revela onde há fé. E se essas palavras chegaram até você hoje, é porque o céu decidiu que é o seu tempo de lutar. Vivemos dias em que a fé é testada, a verdade é distorcida e o medo tenta dominar. Mas São Miguel já provou, desde o início da criação, que a luz sempre vence. Ele está à frente do exército de Deus e chama cada alma a ocupar o seu posto. Não há neutralidade quando o mal avança. Ou se escolhe a luz, ou se é engolido pela sombra. Por isso, esta mensagem não termina. Ela começa. É o momento de colocar-se em oração, de rezar com fé, de partilhar com outros o que foi revelado e de fazer parte do exército invisível que sustenta o mundo com suas preces. Reze a coroa angélica ao amanhecer. Reze a oração do anjo da paz ao entardecer. E à noite, entregue-se à Santíssima Trindade. Faça disso o seu escudo diário, a sua fortaleza espiritual. E quando o desânimo ou o medo tentarem te paralisar, lembre-se da voz do arcanjo ecoando no céu: quem como Deus? Nenhuma força, nenhum império, nenhum mal pode resistir a essa verdade. Compartilhe esta mensagem, espalhe essas orações. Ajude o mundo a lembrar que ainda há anjos lutando por nós, porque cada pessoa que volta a rezar reacende uma chama no campo de batalha invisível, e cada alma que desperta fortalece o exército da luz. O tempo de observar acabou. O tempo de agir chegou. Reze,
Creia, lute, e quando fizer isso não estará só. O arcanjo São Miguel estará ao seu lado, empunhando a espada que jamais foi derrotada. Que o grito da fé ressoe mais alto do que o ruído do medo, e que por meio dessas 3 orações secretas, a paz que vem do céu desça novamente sobre a terra. Porque quando rezamos juntos, o inferno se cala.